E aí, como é que foi aí realizar as atividades? Pessoal, não se preocupe. Muita informação, né? E olha que é só forma geral. Mas agora é a hora que nós vamos fazer aquele feedback. Vamos fazer, relembrar. Calma aí, Jefferson. Me baguncei aqui a cabeça agora. Presta atenção. Nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, que daqui a pouco vocês vão fazer as atividades de vocês. E presta atenção para não dar dúvida, tá bom? Meu diretor, joga na tela, por favor. Sistema de reprodução de peixes. Professor, como é que nós vimos o sistema de reprodução de peixes? Pessoal, falamos sobre os tipos de tanque, falamos das vantagens dos tanques, né? Aumenta a produtividade, controle eficiente da população e sanidade animal, facilita, né, o processo de despescagem. Despescagem é boa, hein? E falamos também aí, ó, sobre o processo de reprodução. Vimos que existem muitas vantagens nessas atividades, mas a piscicultura exige o quê? Conhecimento técnico para isso. Falamos aí, ó, a importância de observar determinadas características que vão definir dentro do plantel lá excelentes reprodutores quanto macho e matrizes quando estamos falando de fêmeas e evitar endocruzamentos. E aí, pessoal, isso significa que, meu Deus, quer dizer que até no peixe tem uma marcação, tem que ter uma planilha para você não fazer, né? Não deixar com que ocorra isso, por causa que você tem que manter o quê? A variabilidade genética. Outra coisa, pessoal, falamos da maturação. Como assim, professor? Para cada espécie tem aí, ó, o processo de maturação que está ligado ao quê? Está ligado, pessoal, ao ganho de peso. Tanto macho e fêmea atinge a maturação em um determinado tempo de vida. Só que quando ele chega naquele tempo de vida, ele também tem que estar o quê? Saudável, professor. Ele tem que ter um determinado peso. E isso está relacionado com o quê? Com a nutrição. E aí nós focamos o quê? Que tem que tomar cuidado de determinadas espécies, apesar de você conseguir fazer a nutrição animal por ração, algumas são exigentes em manter determinados hábitos, como a alimentação de determinados frutos, coisas que são de origem vegetal, e outros que precisam de determinados insetos, porque são carnívoros. Então a gente fala que isso serve como uma suplementação, senão eles não vão atingir o que é necessário fisiologicamente, determinados hormônios para amadurecimento sexual. E também falamos que o processo de reprodução, que é o processo de reprodução por indução. Reprodução, indução hipofisário, quando a gente faz a aplicação da hipófise. Quais são as espécies? Pacu e tambaqui. Muito utilizado nesse processo. Isso dá uma qualidade que auxilia a maturação sexual. De quem, professor? Daquele exemplar que você está utilizando. Claro que esse processo, né, a gente chama de extrusados, né? O processo de extrusão, de captação, tanto do macho como da fêmea, tem aí, pessoal, uma característica. O quê, professor? Temperatura, hora e o processo de que foi realizada a injeção. E tem a reprodução, né, que a gente pega pelo período de latência das larvas ou do processo de eclosão, que não tem a etapa de nutrição. Isso tem que ser calculado de espécie para espécie. E sempre lembrando aí a importância, né, de você manter e diminuir a relatividade da qualidade da água utilizada para o processo de criação desses animais. Para mim, meu diretor, meus queridos, agora vocês vão ficar aí, ó, realizando as atividades. Agora sim! Agora, daqui a pouco, o tio volta para fazer a correção dessas atividades. Tchau, tchau.
Muito bem! It's now! Agora é a hora da gente realizar a correção das atividades de vocês. Ó, sempre vamos lembrar aqui para vocês, tá? Quais são os dois tipos de questões que vêm nas nossas atividades? Algumas são abertas, outras fechadas, outras pedem para você fazer algumas estruturas. Quando for questão aberta, professor presencial, qual é a... Clenilson, né? Professor Clenilson, qual é o principal? Simples. Não precisa estar igual, tá bom? Agora não precisa estar igualzinho que está escrito a resposta das questões abertas. O que tem que aparecer ali, professor? Algumas palavras-chave e tem que estar coerente. Então, a gente sempre vai estar mostrando para vocês o gabarito, né, a resposta, mas vamos evidenciar que isso pode ser realizado de várias formas. Muitas vezes, quando o estudante não colocou a palavra-chave, muitas vezes, quando o estudante não colocou uma palavra técnica, é sempre bom colocar entre parênteses o que ele descreveu, porque eles descrevem o significado e esquecem de colocar a palavrinha, não lembrou no momento. Se fizer esse exercício de sempre estar colocando entre parênteses, isso vai fazendo com que a gente construa uma familiaridade com o termo. Questões fechadas são questões que têm alternativas. Sempre vamos dando aqui, ó, alternativa A, B, C, D, E. Se for alternativa B, professor, por que as outras alternativas não contemplam? A gente vai estar fazendo esse feedback também, tá bom? Na tela. Olha aí, agora, atividades e sanando algumas dúvidas. Vamos aí para a questão de número 1. Tanques redes. É um conjunto flutuante que permite confinar os peixes na quantidade adequada e onde serão alimentados até atingirem o peso ideal para a comercialização. Sua utilização é cada vez mais crescente em nosso estado. Diga quais são as vantagens presentes nessa instalação. Aqui, pessoal. 1. Utilização da massa da água, inaproveitáveis para a piscicultura intensiva. Produtividade elevada, controle eficiente da população e a sanidade, né? Controle eficiente da população e controle da sanidade. Facilidade na despesca. Professor, então são 4 itens? Sim. Mas, professor, tem estudante que colocou assim lá no item 3. Controle eficiente da população. Aí, sanidade animal como 4 e facilidade da despesca como 5. Está errado? Não. É porque controle pega tanto controle populacional e sanidade animal. Tá bom? Então, aí a gente tem aí uns 4 itens. A sanidade animal é um processo de controle. E também controle da população, porque se você não controlar a população de peixes daquele ambiente, você pode propiciar alguma doença na sanidade desse animal, tá? Ok. Vamos aí para a questão 2. Essa foi fácil, né? Não é tão, não tem tantas... Só temos que lembrar aí que é importante, né? Essas vantagens, pois dá para que a gente faça alguma interferência ou uma intercorrência no caso de necessidades. Questão de número 2. Por que o cultivo de peixes em tanque-rede é classificado como sendo tipo intensivo? Não é fácil, né? Olha aí, ó. Porque considera o grau de tecnologia empregado. O que significa grau de tecnologia empregado, pessoal? Apesar de estar ali na água, ele tem um espaço delimitado. Quando ele está solto, na represa ou no açude, ele vai em busca do alimento que está naquele ambiente. Ele chega a ficar à margem. Né? Muitos sistemas de piscicultura têm algumas árvores que ficam próximos, frutos, insetos, e aí tem também, ele nada, e quando está em tanque, eu quero dizer assim, ele nada, ele sai de um espaço para o outro, ele gasta energia. No tanque ele não gasta energia.
ele tem movimentação delimitada. Então aí, a necessidade de uma nutrição especializada, não só a ração, mas como oferta também de suplemento para esse animal. E aí, então, tem que ter uma tecnologia empregada no sentido de você observar alterações no aspecto estrutural, comportamental e nutricional desse animal. Levar em consideração também a densidade, a alta densidade de peixes utilizados no manejo, feito obrigatoriamente com ração balanceada e até atenda às necessidades nutricionais das espécies cultivadas. E outra coisa, verificar se o fluxo de disponibilidade de oxigênio naquele ambiente está igual, porque não é um tanque em um açude. Você coloca mais, dependendo da proporcionalidade da espécie e do espaço, é mais de um tanque que está naquele açude, é mais de um tanque que está naquela represa, tá bom? Ok. Questão de número 3. As atividades relacionadas à piscicultura no Brasil se devem, entre outros fatores, à nossa alta capacidade hídrica. Claro, tem que ter mesmo uma capacidade hídrica, né? Ou possibilitar na sua propriedade, ela ter um potencial para isso. Aponte algumas vantagens da piscicultura no Brasil. Professor, tem que ter todas essas? Não, pessoal. Aqui ninguém falou a quantidade. Então aqui é bom explicar uma coisa. Professor, alguns estudantes colocaram 3, outros colocaram 4, depois os outros colocaram todas. Tá bom? Não foi citada, só para apontar algumas. Então, cada estudante pode ter apontado o que ele lembrou. Se aí faltou alguma coisa, pode complementar? Claro que sim. Então, olha só. Aponte algumas vantagens da piscicultura no Brasil. É uma coisa mais abrangente. Tem produtividade elevada por área. Utiliza pouca mão de obra. Isso é verdade, mas depende do sistema. Essa, a piscicultura de forma geral, é a piscicultura convencional. A outra é a atividade promissora por suprir a demanda de alimento, por custo-benefício, tá, gente? Muitas pessoas escrevem custo-benefício nessa. Tem mercado consumidor crescente. Professor, como a gente faz isso? Faz o levantamento da espécie que mais é apreciada na sua região. Tem isso. E se for em relação à demanda, você pode produzir e transportar para outra região. Não causa grande impacto ambiental. Por quê? Porque para uma piscicultura você tem toda uma estrutura. Nós vamos ter como realizar o processo. Nós vamos ter uma aula que mostra os procedimentos para a instalação de uma piscicultura. E aí, professor, quais são os procedimentos? Nós vamos ter uma aula só sobre isso. São características da sua propriedade, que é realizada de forma adequada, que não vai causar impactos ambientais. Tem piscicultura, pessoal, que você monta para melhorar a qualidade da ecologia aquática daquele ambiente. Então, a gente vê que tem como realizar esse processo de inversão, tá? Para manter e melhorar. Ok, vamos para a questão de número 4. Eita, vai vir de trás para aí. 4. Quais as desvantagens da utilização de tanque-rede para a piscicultura? Aqui, eu só vou frisar uma coisa. Quando a gente fala de desvantagem de tanque-rede, isso ocorre devido a um erro no processo de manejo. Eu acho que deve ser mais assim, os cuidados que a gente tem que tomar, porque se não tivesse cuidado, galera, pode causar um dano sim. Impacto potencial ao ambiente, podendo alterar a qualidade de água. Lembra que eu falei? Para isso aí acontecer, você errou na quantidade de matéria orgânica. Olha aí, ó. Então, se ocorreu impacto por causa de erro, porque na instalação da piscicultura não causa impacto. Muitas vezes você utiliza a instalação para melhorar a qualidade daquele ambiente. Mas,
Se durante o processo de manutenção da estação, né, a piscicultura é considerada uma estação, durante o processo de manutenção, se você erra uma prática, um manejo, você pode causar um dano, porque uma quantidade de matéria orgânica e inorgânica que é ofertada em um determinado ambiente lá, se é uma represa, se é um açude, você pode desequilibrar tanto fauna e flora, microfauna e microflora, que são o quê, professor? O zooplâncton e o fitoplâncton daquele ambiente. Você pode alterar o pH daquela água, causando um desequilíbrio naqueles micro-organismos que ali compõem, porque eles também estão ali, pessoal. Não é só para alimentar, suplementação de peixe, tem as aves, tem toda a rede, tem a parede do tanque, que não é de concreto, é barro, aquilo ali é barro, tem minerais, substâncias inorgânicas. Quando você limpa, esvazia um tanque que saiu aquele, como é que chama, Jefferson? Quando você tira o pescado, né? Você tem que jogar cal. Você faz uma análise daquele solo, você seca o açude, a gente vai ter uma aula sobre isso. Tá? Então, pode causar problemas? Pode, mas é por um erro, uma falha no manejo. E também tomar cuidado, determinadas espécies por fuga, porque elas já se faz parte de uma piscicultura, ele não é um animal igual que está na espécie silvestre, tá bom? E aí também possibilitar a perda de algumas ocorrências e também são dependentes da qualidade da ração. Questão de número 5. Quais as características observáveis no corpo da fêmea que devem ser consideradas como procedimento de reprodução artificial? A fêmea deve apresentar abdômen abaulado, flacidez da região ventral e papilas urogenitais bem irrigadas. Pessoal, desse aí, das papilas urogenitais bem irrigadas, claro que a gente vai ver isso aos poucos, né? A gente vai observar, eu estou voltando aqui para mostrar para vocês, só que tem que tomar muito cuidado. Por quê, professor? Porque esse processo ele tem uma variação de uma espécie para outra. Então é um tema que a gente vai cuidar aí com bastante cuidado, nós vamos analisar com cuidado nas próximas aulas. Então, fêmeas devem apresentar abdômen abaulado, flácido na região ventral e papilas urogenitais bem irrigadas. E por último, questão de número 6. No processo natural de reprodução, é necessário selecionar espécies cuja tecnologia de reprodução induzida já é dominada a fim de garantir a oferta regular de alevinos. Quais são os problemas enfrentados pelos animais nas fases de larvicultura e alivinagem? É na fase de larvicultura e alivinagem que os animais estão mais propensos a ameaças de agentes biológicos, né? Que são o quê? Produtos químicos e físicos que podem alterar a qualidade da água onde eles estão, comprometendo a sua atividade, tá bom? Tomar muito cuidado. Galpão fechado isso, pessoal. Para mim, diretor, meus queridos, estamos finalizando a aula agora, mas ó, as próximas aulas sobre piscicultura vão ser específicas, vai ter só uma aula falando de como é a estrutura da reprodução, macho, reprodutor e fêmea, só dos filhotes, como é a estrutura do galpão, como realizar o processo de análise da água, da manutenção da água em diferentes fases. Fases de alevinagem, fases de larvicultura, fases juvenil e adulto, tá bom? Até a próxima, um abraço para todos vocês.